Que Deus te abençoe nesse dia especial. Vamos à nossa leitura diária da nossa sexta lição. Estamos na terça-feira, você sabe, lição abençoada, e eu tenho certeza que tem falado no seu coração. Pais zelosos e filhos rebeldes. Eu quero repetir a verdade prática, porque eu achei muito interessante. O modo de criar e educar tem impacto no comportamento dos nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual da escolha deles. Essa primeira parte aqui falou muito comigo. Está na hora de eu e você entendermos que não dá para fugir da responsabilidade. Como pais, nós temos que ser zelosos, verdadeiramente zelosos na criação dos nossos filhos. Leitura de hoje, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, e o tema é a Bíblia como fundamento da educação dos filhos. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Antes de você ouvir um comentário, e não se inscreveu no canal ainda, corre lá, se inscreve no nosso canal, assine as notificações para você ser todos os dias notificado dessa leitura diária, da nossa oração da manhã, dos nossos vídeos que são colocados aqui nesse canal para te abençoar. Bem? Em nome de Jesus, faz isso, vai ser bênção para você. O nosso segredo aqui, queridos, é entender que a Bíblia ela é o verdadeiro fundamento. Porque a Bíblia ela tem para nós orientações em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia é a única maneira de nós derrotarmos as mentiras de Satanás. É por meio da verdade, é por meio da verdade de Deus, é por meio da palavra de Deus, é por meio do assim diz o Senhor, que nós temos condição de destruir as perversas e enganadoras propostas do inferno. Cada vez mais, os nossos filhos correrão risco de serem enganados. Cada vez mais, eles promoverão situações para que os nossos filhos sejam dissimulados, para que o falso e o verdadeiro se torne comum, para que se torne algo difícil de discernimento. Mas eu creio na palavra de Deus. E Timóteo tinha aprendido desde a infância a palavra do Senhor, e por isso o apóstolo Paulo disse para ele, toda a Escritura. Por quê? Por que a Escritura e a Bíblia é fundamento, pastor? Porque a Escritura é verdadeira. A Escritura é confiável. É assim que Deus disse. É inconcebível que eu e você não tenhamos a firmeza de acreditar que a palavra de Deus ela é a verdade. Capítulo 17 de João, versículo 17, e o Senhor diz, não é, que nós devemos ser purificados pela palavra, e a palavra dele é a verdade. São palavras escritas por homens usados por Deus. E veja, queridos, Deus não apagou, o Espírito Santo não apagou a característica dos escritores, não. Mas Deus preparou escritores com a tarefa de redigir as escrituras, e cada um deles, com seu vocabulário, com seu estilo próprio, escreveram e detalharam o plano salvífico do Senhor e nos deixou princípios eternos para que nós cuidemos de todas as áreas da nossa vida, inclusive da educação dos nossos filhos. E como é que você faz para que a Bíblia se torne essa base, pastor? Primeiro, a Bíblia é útil para o ensino, porque a Bíblia é aquilo que é certo, queridos. A Bíblia é útil para a repreensão, porque ela mostra aquilo que é errado. A Bíblia é útil para a correção, por quê? Porque ela faz e diz como fazer o que é certo. Ela é útil para a educação na justiça, porque como permanecer no caminho certo? Ouvindo a palavra de Deus. E o cristão que estuda, o cristão que se dedica à palavra de Deus, ele cresce em santidade e ele evita as ciladas do mundo. O pai que educa seus filhos na palavra de Deus, ele cria no seu filho estrutura para suportar e para fugir das armaduras ou das ciladas ou das armadilhas de Satanás. E você vai ver que a ideia de Paulo é que exista resultados. Ele diz, o homem de Deus seja perfeito. Por quê? Paulo diz que qualquer cristão pode se tornar um homem de Deus. Quando? Quando a palavra de Deus for obedecida. Estudar a palavra e obedecer a palavra, deixar a palavra controlar sua vida, nos transforma em possíveis e, claro, homens de Deus. E aí você vai encontrar que a preocupação de Deus não é que nós tenhamos as qualidades mais profundas e perfeitas, mas que nós permitamos que a palavra de Deus transforme-nos, nos torne perfeitos, nos habilite, porque é só a palavra de Deus, é só os princípios divinos que nos coloca completos, em bom estado, em boa forma para sermos usados por Deus, em simplesmente, não está falando aqui de perfeição impecável não, queridos, não, está falando de ser adequado para ser usado. Quando ele fala de habilitar, ele está falando de parecer, preparar para o serviço. O homem de Deus perfeito e perfeitamente instruído, habilitado, ele está falando de alguém capacitado.
E como eu faço isso, pastor? Como um bom pai, eu oriento meu filho baseado na palavra de Deus. Deus abençoe você, te dê capacidade de entender isso, porque isso realmente é muito importante. Eu e você precisamos viver segundo a direção da palavra do Senhor todos os dias.